Oi, meu nome é Green e... Você se lembra de Buckshot Roulette? Porque é assim... Bom, talvez você não tenha visto muito sobre esse jogo, principalmente se você, por exemplo, apenas tivesse um celular ou um videogame e não gostasse muito de acompanhar jogos de PC, já que eles geralmente não saem pra console, essas coisas, principalmente jogos indie, mas acredita em mim, esse jogo é muito bom. E eu queria falar sobre ele porque, pelo menos pra mim, ele é bem especial. Mas tá, o que é Buckshot Roulette? Buckshot Roulette é um jogo indie criado por Mike Klubnica, um desenvolvedor pequeno que já era bem conhecido por fazer jogos de terror. Mas o que fez ele alavancar mesmo é o jogo que nos fala. Buckshot Roulette, de uma forma bem simplória, uma roleta russa. Você sabe, aquele jogo mortal que os russos faziam com seus prisioneiros na Primeira Guerra, onde você tinha que atirar na sua cabeça sem saber se a bala é falsa ou não. Um jogo bem divertido e saudável que por algum motivo ficou extremamente famoso entre as crianças. Mas bom, agora que a gente já explicou basicamente do que o jogo se trata, eu acho que seria bom a gente acabar destrinchando ele um pouco mais. O jogo começa com a gente acordando em um banheiro de bar bem surrado. A gente consegue escutar uma música alta lá no fundo e tem algumas coisas escritas no banheiro. Por mais que esteja bem surrado, eu acho que ainda é um lugar que acaba confortando a gente. Bom, na nossa frente tem uma porta, que é clicável. E clicando nela a gente acaba indo na parte de dentro da festa. A parte de dentro da festa é um lugar bem hipnotizante, com todas essas músicas e cores. E também tem um cara fumando ali. Eu não julgo, eu faria o mesmo que ele. Mas esquecendo um pouquinho desse lugar, agora na nossa frente tem mais uma porta misteriosa. E abrindo ela... Esse, meus amigos, é o Dealer. O Dealer é algum tipo de entidade, demônio ou sei lá, que vai ser responsável por deixar a gente rico. Basicamente, o Dealer vai fazer um contrato com a gente. Nós vamos jogar 3 partidas de roleta russa. Se a gente ganhar, a gente sai dali rico. Se a gente perder... a gente morre e a nossa alma fica com ele. Bom, mesmo com todos os riscos, nosso protagonista ainda escolhe jogar. Eu acho que a gente realmente precisa desse dinheiro. Mas a gente ainda tem um contrato para assinar. Esse contrato é a extensão geral de responsabilidade com a nossa vida. Não dá pra ler quase nada dele, mas bem no finalzinho tem uma seção pra gente colocar o nosso nome. Então, né, eu acabo colocando meu nome, que no caso aqui vai ser Green. Assim que a gente termina de colocar o nosso nome, o contador de partidas liga. No caso, a gente tá na primeira partida de 3. E também aparecem algumas balas azuis e vermelhas pra gente. As balas azuis representam uma bala falsa, ou seja, que não vai funcionar o tiro. E as vermelhas são as balas verdadeiras. Logo em seguida, o Dealer começa a explicar como que vão funcionar as regras do jogo. O nosso único objetivo é acabar com todos os raios dele nesse contador de vidas. Como tinham 2 balas falsas, resolvo atirar em mim mesmo. Atirando em mim mesmo, a rodada acaba voltando pra mim. Como eu tinha atirado em mim mesmo, agora só tinha sobrado 50% de chance da bala ser vermelha, eu acabo gastando esse 50% de chance no Dealer. E como se sobrou uma bala falsa, ele acaba se matando, assim terminando a primeira rodada. Agora o Dealer vai nos dar alguns itens que vão ajudar a gente a tirar alguma vantagem durante essa rodada. Esse jogo tem muitos itens, mas apenas 5 deles vão aparecer nessa primeira partida.
O primeiro item é uma serra de mão. A funcionalidade dela é extremamente simples, a gente usa ela para cortar o cano, assim cada tiro vai tirar 2 pontos de vida de uma vez. O segundo item é uma algema. Ela também é bem útil e a gente consegue usar ela para prender o dealer por uma rodada inteira, assim deixando ele vulnerável para tomar 2 tiros, caso a gente saiba que a bala seja verdadeira. O terceiro item é uma deliciosa lata de cerveja. Ela permite com que a gente tire a bala atual do cano. Ela pode ser usada em algumas situações arriscadas. O quarto item é uma cartela de cigarros, que só tem um cigarro na verdade, mas ela faz a gente recuperar a vida. Pra mim faz bastante sentido. E o quinto item, mas também o mais importante, é a lupa. Ela permite com que a gente veja a bala atual do cano. Esses itens foram responsáveis por diminuir um pouquinho o fator de sorte do jogo, e deixando ele mais estratégico e tal. Lembrando que o dealer também pode usar esses itens contra a gente. Mas a gente ainda tem uma rodada para ganhar. Agora cada um de nós dois vamos ter 4 pontos de vida. Isso vai deixar a rodada um pouquinho mais difícil. E também a gente só tem uma bala de cada, literalmente 50% de chance para cada um. Como eu já tinha uma lupa, eu resolvi não arriscar. A bala era falsa, então era só atirar em mim mesmo e depois no dealer. Vale notar também que ele fica com raiva quando ele toma um tiro, eu acho isso meio engraçado. Pro próximo turno eu ganhei uma cartela de cigarros e também... um contrato com o nome de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Sinistro. Tirando isso de lado, a gente também consegue uma lupa, isso vai ser bem útil. Ao mostrar o contador de balas, a gente tem 50% de novo. Nesse turno eu quero testar minha sorte, por isso eu coloco uma algema no dealer só por precaução e atiro nele nas cegas mesmo. Eu acabo errando a primeira bala porque eu sou burro, mas a segunda eu consigo acertar. Agora é a vez do dealer. Ele usa uma lupa pra saber qual a bala que tá no cano, e como a bala era falsa, ele usa uma cerveja pra atirar. Assim só ficando a verdadeira. E pra finalizar, ele usa uma serra de mão pra 2 de dano e bichinho, filha de uma puta. A gente de algum jeito consegue sobreviver a esse tiro. Eu acho que essa sala tem suas próprias regras nesse ponto. Ok, próximo turno eu já começo ganhando uma algema e uma cartela. Dessa vez vão ser 3 balas falsas e 2 verdadeiras. Como eu já tava com o cu na mão de acabar perdendo esse jogo, eu uso as 2 cartelas de cigarro que eu tinha pra ficar com a vida completa de novo. E depois uso a algema pra prender ele por um turno. Eu faço a mesma coisa que de tirar ele nas cegas, mas dessa vez eu consigo acertar o primeiro tiro. Depois eu uso a lupa pra saber qual a bala atual do cano e ela era verdadeira. Então, já sabe. Infelizmente, nós chegamos nessa última etapa. Sem mais desfibriladores, sem mais transfusões de sangue. Agora eu e você estamos dançando no clube entre a vida e a morte. É agora que as coisas vão começar a ficar bem sérias. Eu não tinha mostrado antes, mas caso a gente acabasse morrendo durante a primeira ou a segunda rodada, a gente conseguia voltar via esses desfibriladores que o dealer acaba falando pra gente. Mas agora acabou tudo isso. Se a gente morre, a gente perde todo o dinheiro e vai pro inferno. Mas isso não é desculpa pra gente desistir. Agora cada um de nós dois vamos ter 6 pontos de vida e vão começar a aparecer 4 itens de uma vez, deixando o jogo bem mais frenético. Nessa primeira rodada eu consigo uma cerveja, uma algema e 2 serras de mão. Como eu tinha me esquecido do padrão de balas no começo da partida, eu já começo usando a cerveja para descartar a primeira bala que estava no cartucho, que acontece que era uma bala verdadeira. Depois disso eu uso a algema e começo a tentar atirar nele loucamente. Se eu acertasse qualquer tiro já era lucro. Eu acabo errando a primeira bala, mas na segunda eu uso uma serra de mão. Eu tinha que ter muita certeza que essa bala era verdadeira. E eu acabo errando de novo. Eu acho que a sorte realmente não tá do meu lado dessa vez.
Próxima rodada eu consigo uma algema, 2 lupas e uma cartela de cigarros. Dessa vez vão ser 4 balas falsas e 4 balas verdadeiras. Eu começo a rodada usando uma lupa, vendo que a bala atual do cano era verdadeira, eu prendo o dealer por uma rodada inteira e uso a serra para acertar ele em cheio. Como ainda tinha me sobrado mais um turno livre, eu uso a lupa para ver a bala atual, que era uma bala falsa. Eu atiro em mim mesmo e logo em seguida no dealer. Assim conseguindo tirar 3 pontos de vida dele em um só turno. Não que adiantasse de muita coisa, porque no turno seguinte ele me prende e me tira 2 de dano. Por algum motivo, o dealer começou a atirar em si mesmo, até vir uma bala verdadeira. Burro pra caralho. Na próxima rodada, eu consigo 2 serras de mão e uma algema e também uma lupa. Eu coloco a algema no dealer e atiro nele nas cegas de novo. Fecha do prédio. Nessa parte, a atmosfera do jogo fica bem mais calma e tranquila, realmente conseguindo simbolizar muito bem o ato final. Mas tirando isso de lado, eu desperdiço uma serra de mão nele e acabo tomando 2 de dano. Pro próximo turno eu consigo 2 serras, uma cerveja e também uma algema. Eu começo prendendo ele e uso as minhas serras para atirar nele. Não importava se eu não sabia qual bala era, eu só precisava acertar um único tiro nele. Eu acabo errando o primeiro tiro. As minhas esperanças já estavam lá embaixo, mas ainda me restava um turno. Um precioso turno. Agora cabia o destino se eu ia sair dali vivo ou não. Pera, eu arrisquei minha vida e levei vários tiros de 12 pra $68 mil.